Beleza, depois de ter criado a nossa URL pública, onde a gente acessa aqui através aqui do nosso botãozinho My Store, certo? Agora a gente vai fazer o detalhamento desses produtos, porque a gente ainda não tem nenhum tipo de ação. E para isso, a gente vai utilizar um componente do Quasar chamado Dialog. Esse carinha bem aqui, ó. O que esse cara é? É basicamente o que a gente via ali no Bootstrap e alguns outros bibliotecas UI como modal, né? Só que ele tem algumas outras coisinhas. Por exemplo, esse aqui é só um alerta, então ele só vai mostrar alguma coisa. Mas eu posso ter também o confirme, que é... Eu posso ter uma ação, né? Tipo um OK e um cancelar aqui. A gente pode ter o prompt também, ou seja, colocar alguma informação sobre alguma coisa. Então ele tem diversos recursos bem interessantes. A gente vai estar utilizando com um cardzinho. Deixa eu ver se esse aqui não. Na verdade, a gente pode utilizar esse básico aqui e colocar as nossas ações da forma que a gente quiser, certo? Se a gente observar aqui, opa, cliquei errado. Se a gente observar aqui, basicamente é um componente chamado QDialog e dentro, internamente, a gente pode colocar o que a gente quiser, certo? Então vamos lá para a construção do nosso componente de dialog e depois a gente vai fazer a ação de detalhar o produto no nosso projeto. Vamos lá. O primeiro passo que a gente vai fazer, em vez da gente vir aqui na nossa URL pública que a gente criou e colocar o QDialog todo aqui, dessa vez a gente vai criar um componente, certo? Reutilizável. Novo arquivo. Eu vou chamar ele de Dialog Product Details, certo? Vão ser os detalhes do produto que a gente está criando. Vamos lá criar aqui a nossa estrutura base de template, que é onde vai ficar todo o nosso HTML. A gente vai ter aqui também o nosso script. Ele já está gerando para mim aqui com Define Component, porém ele está puxando da Composition API. Só que isso era antigamente, né? Na verdade, eu posso pegar simplesmente aqui do Vue. Então, Define Component, o nosso setup aqui a gente ainda vai definir. A primeira coisa que eu sempre coloco nos meus projetos é o name, né? Eu acho que isso é muito bom para a gente estar debugando e tudo mais. Então, Dialog Product Details. Beleza. Aqui ele pede um espaçamento. Vamos na construção primeiro do nosso dialog, certo? Então o que a gente vai ter aqui? Um componente que é dialog. Não precisa configurar nada, ele já está disponível por default no Quasar, certo? E aí o que a gente vai ter dentro dele? A gente vai querer colocar um card. Afinal, o QDialog por si só, ele não tem um fundo. Então a gente precisa colocar esse fundo nele e tudo mais. Então a gente vai fazer com o QCard, que é um componente que a gente já viu ali na nossa tabela e tal. E o que a gente vai ter aqui? Algumas sections, né? São os QCard sections. Cada section vai ter algum tipo de informação. A gente vai ter o título do nosso produto, certo? Então vou colocar uma divzinha aqui. Nessa div eu vou colocar uma classe TextH6 para ela ficar grande. E aí dentro dela vai estar aqui detalhes. E vai ser o títulozinho para a gente começar ali do nosso produto. Depois a gente pode colocar o nome do produto, etc. Vamos colocar aqui mais uma outra seção. Opa. QCard. Opa. Barra QCard. Faltou fechar ali em cima, por isso que ele não está completando. Agora sim. Aqui a gente pode estar colocando a imagem do nosso produto. Como é que a gente coloca? Com QIMG também, que é outro componente do Quasar que a gente já utilizou em alguns lugares. Barra. Ok. O que acontece aqui é que para a gente ter as informações do nosso produto, se a gente olhar aqui na nossa URL pública, tudo que está relacionado ao nosso produto pode ser passado via props row, ou seja, no caso seria como se fosse uma tabela daquela de lista, seria as informações da nossa linha, né? Então vai ser mais ou menos isso, só que no nosso caso aqui, como na URL pública ele não está em linha e está em processo de grid,
O nosso row será cada produto da nossa tabela. Então, a gente vai passar isso via props para dentro do nosso componente. Se você não conhece o que é props no Vue.js, então eu acho legal você dar uma recapitulada lá na própria documentação para entender, mas basicamente é a forma de você passar informações para dentro de um componente filho, certo? Porque o componente pai vai ser ali o public, onde está todos os nossos produtos, e aí eu vou chamar um outro componente que vai ser um componente filho lá dentro e passar informações para dentro dele via props. Como é que a gente faz isso? No Vue 3, igualzinho o Vue 2, não mudou nada. Então eu vou ter aqui uma props. Uma não, posso ter mais de uma, certo? Só que essa vai se chamar product. Ou seja, vai ser os detalhes do nosso produto. Vou passar simplesmente as informações dele. Então type, ele vai ser um objeto, afinal, o que a gente recebe do nosso back-end ali vai ser um array de objeto. Vou tomar uma água aqui, tá calor pra caramba. Então vamos lá. Então aqui eu já tenho, em teoria, a minha propriedade. Então aqui no meu QIMG, dando continuidade nele, eu vou estar passando o SRC dele. Não se esqueça dos dois pontos aqui na frente para poder fazer o bind. E aí a gente vai ter o product.imgurl, que é o campo de lá da nossa tabela que a gente vai trazer a URL da nossa imagem de lá da base de dados. Beleza. O próximo aqui parâmetro vai ser o ratio, sei lá como é que se pronuncia em inglês isso, mas a gente coloca aqui 4x3, que é uma altura, na verdade uma diagramação da imagem. Eu vou colocar bordas aqui na nossa imagem. Não, na verdade nem precisa, nesse caso a gente não vai colocar borda não, vamos deixar ela quadradinha mesmo. E aí a gente pode colocar um style aqui com um min width de 300 pixels. Só para por via das dúvidas aqui, para eu saber que a imagem vai ter um tamanho mínimo, né, padrão, dependendo da imagem que o usuário mandar para lá para o nosso banco de dados. A nossa próxima keycard section vai conter as informações do nosso produto. Então o que ele vai ter? Vamos fazer uma divzinha aqui. Class text h6. Aqui a gente vai ter o nome do nosso produto. Então product.name. Na próxima div, aqui a gente já usa um texto menor, text subtitle 2. Tem um e tem o 2, são tamanhos diferentes. A gente vai passar aqui o nosso product.price. Lembrando que o price, ele não vem formatadinho para a gente. Então a gente está formatando ele em todos os lugares. Então a gente vai ter que importar aqui o nosso format currency, isso, from do nosso src barra úteis que a gente criou. E aí a gente tem que retornar para que ele seja acessível aqui em cima. E aí a gente simplesmente passa ao format. Deixa eu copiar aqui para ficar mais fácil. Format, opa, era só isso aqui que eu queria. Deixa eu tirar tudo aqui. E eu envolvo meu product price para que ele já venha formatado bonitinho, certo? E para a gente não deixar para depois e acabar esquecendo. A nossa próxima div vai ser o que vai conter a descrição do nosso produto. Então, text body 2, também é um outro tipo de tamanho de texto. Só que aqui a gente vai fazer de um jeito diferente. Como a nossa descrição ela vem em HTML, eu vou estar utilizando aqui o vHTML do próprio Vue, onde eu coloco product.description e exibo essa descrição com toda a formatação que ele utiliza lá do nosso editor de texto que a gente colocou no nosso formulário. Se a gente voltar aqui e acessar localhost 8080, produto, adicionar new, isso aqui gera um texto só que cheio de formatação HTML, certo? Então por isso que a gente está utilizando o vHTML na descrição. Voltando aqui. Então, as informações que a gente precisava eram essas. A gente pode colocar aqui também um keycard actions para ficar os nossos botões de ação.
nesse QCard Action, a gente vai ter um botão, QBTN, label, que vai ser o nosso cancel, color, vou deixar primary, e ele vai ter aqui uma diretiva chamada vclose, popup, que é uma diretiva do Quasar, né, para fechar esses dialogues. O próximo, QBTN, vai ser o nosso para fazer pedido de WhatsApp. Então, fazer pedido. A gente vai ter um ícone aqui. Esse ícone vai ser o MDI WhatsApp. A color, vamos colocar aqui um green, sei lá, 7. Para ficar um negócio bem fortinho, para aparecer bem. E por fim, ele vai ter um arroba clique depois, que a gente pode construir com mais calma, que vai ser onde ele vai fazer esse pedido, certo? Ok, até aí tá tudo bem. Agora a gente precisa se preocupar também com a lógica de abrir e fechar o nosso modal aqui, o nosso dialog, na verdade. Como é que a gente faz isso? A gente vai ter aqui um model value que eu posso chamar de o que eu quiser. Eu vou chamar de show aqui. Esse show vai ser uma props que a gente vai estar criando. Então, show to type booleano, certo? E ele é required para que a gente tenha certeza, né, de que a gente está passando esse cara, ou false ou true, para poder abrir o nosso dialog. Certo, feito isso, a gente também vai criar aqui um before hide. A gente vai criar um pequeno método aqui também, para que ele emita para fora que ele está sendo fechado. A gente precisa controlar isso lá dentro do nosso pai e não aqui dentro do dialog. Então vamos começar com a nossa lógica. A gente vai precisar de um render close aqui. E aqui a gente vai ter clique, um handle send WhatsApp, por exemplo, certo? Ok, vamos lá para a nossa lógica. Primeiro, o que a gente vai estar fazendo? Vamos começar pelo render close, certo? O que a gente vai ter que fazer nesse caso, que já vai ter algumas coisinhas aqui do Vue 3 que a gente vai precisar saber. No nosso handle close, para a gente emitir para fora do nosso componente que ele está, na verdade, que ele vai ser fechado, a gente precisa utilizar o emit, só que ele é utilizado de uma forma diferente aqui no Vue 3. Dentro do nosso setup, a gente vai ter aqui o props, certo? Que é para ter acesso às nossas propriedades computadas aqui. E como segundo parâmetro aqui, o emit entre chaves, para que eu tenha acesso ao emit do Vue.js. E agora sim, eu posso estar enviando essa linha que ele está reclamando. E aqui o render close eu já posso deixar no return, certo? Agora eu posso emitir um evento com o nome que eu quiser e eu vou chamar de hide dialog. Hide dialog, justamente para eu dizer para o meu componente pai, estou fechando o modal, certo? E a gente vai emitir isso para fora. Beleza. A gente criou esse e vamos criar aqui somente o esqueleto do nosso de envio para o WhatsApp. Ok. E vamos deixar ele aqui já prontinho, apenas para a gente ter aqui, né, essa opção. Vou deixar um alert aqui só para a gente ver se está funcionando, na verdade. Enviado para o WhatsApp. E depois a gente faz essa lógica aqui. Certo? Feito isso, por último, o que eu vou estar colocando aqui? Que caso eu esteja no mobile mesmo, eu vou deixar aqui o full widget, ou seja, para ele ficar, né, no tamanho todo de largura. Mas aí eu posso identificar isso com o que? Platform, que a gente já viu também, e isMobile. Ou seja, porque eu tenho que ter certeza se ele está no celular, e aí sim eu ativo esse full widget. Ok, agora vamos chamar o nosso componente lá no Py. A gente vai estar primeiro importando ele.
certo? Import, o nome é dialog product details from components. A gente tem aqui esse alias no Quasar, né? Que antigamente no Vue.js ali a gente teria, por exemplo, o arroba barra, né? Ou o arroba components. Então, no Quasar Framework a gente utiliza somente components. Ele já acha diretamente isso. Dialog product details. Esse vai ser o nosso componente. Feito isso, a gente precisa declarar ele como componente dentro do nosso PY aqui, que no caso é a rota pública. Então, components, a gente chama o dialog product data, vírgula. Isso aqui é muito parecido com o Vue 2, como a gente já via antigamente. Então aqui, depois da nossa div, que teve simplesmente dentro da nossa página, eu não preciso colocar dentro de nada daquilo ali, eu vou estar passando o nosso dialog product data. Opa, deixa eu digitar mesmo. Product details, opa, traço details. E aí eu vou precisar de algumas informações na hora de abrir esse cara. O que eu vou precisar? Primeiro, show, ou seja, é o controle se ele está aberto ou fechado. Então eu vou ter que criar um show dialog details, por exemplo, detail, algo do tipo. Vou colocar details. Segundo, eu vou ter que passar o nosso product, que é a outra property que a gente criou. Então eu vou colocar o product detail. Isso a gente vai criar a nossa lógica ainda para isso. Por fim, lembrem lá do hide dialog que a gente criou. Então, ele vai fazer alguma coisa. Basicamente, a gente pode simplesmente pegar o show dialog details que a gente vai criar aqui, ó, e setar ele como false. Só isso que a gente precisa fazer. A gente nem precisa criar um método ou alguma coisa do tipo, certo? Beleza. Agora a gente precisa criar o nosso show dialog detail. Const show dialog detail. Vai ser ref, que começa como through. Por que ele reclamou? Tá, que ele é declarado e nunca é usado. Agora a gente precisa simplesmente exportar ele para cá. Na verdade, ele não começa como true, ele começa como false, porque ele tem que começar com o dialog fechado, certo? Agora sim. Então a gente já tem esse cara. O nosso product data a gente também vai setar aqui. Product data igual a um objeto vazio. Também vai ser ref. Feito isso, o que mais a gente vai fazer? Agora criar a nossa lógica de que. Deixa eu ver. Tá. Faltou a gente exportar aqui. Não esquecendo. E agora, quando a gente clicar naquele nosso card aqui, ó. Ele está dando algum errozinho aqui, ó. De div. Ok, faltou fechar uma divzinha aqui no nosso dialog do VHTML. Aqui, ó. Eu abri essa div, mas eu não fechei ela. Vamos ver se ele vai reclamar. E faltou fechar também aqui, ó, o nosso btn. Agora certinho. Ele disse que ele não está resolvendo esse src úteis. E eu acho que ele está correto. Deixa só eu confirmar. Então é úteis barra format. Agora sim, ele vai resolver certinho. Tá, a gente vai precisar clicar nesse card aqui. Então a nossa ação, aqui, voltando aqui para public, a nossa ação, ela pode ser nessa div inteira. Afinal, a div envolve todo o nosso card, ou pode ser no nosso QCard. Eu prefiro colocar no QCard. Então vamos lá. Primeiro, se a gente passar o mouse aqui, a gente não sabe que tem uma ação nesse nosso card. Como é que a gente faz para tornar isso um pouquinho melhor para o usuário? A gente coloca uma classe. Essa classe vai ser cursor pointer. Com isso, é uma classe do Quasar, ó, que ele coloca a mãozinha mostrando que tem a ação quando eu entro nessa área aqui, ó. Mãozinha, mouse, mãozinha, mouse. Show de bola. O segundo ponto, o que a gente vai estar fazendo é colocar uma vripple purple não, primary. O vripple, deixa eu ver se funcionou, é isso mesmo, ó. Ele dá esse efeito de clique aqui
na ação, certo? Essa animaçãozinha. Ok. O nosso próximo passo é colocar o clique do botão não, do cardzinho, que vai chamar o nosso método handle show details. E aí aqui dentro eu vou estar passando o nosso props.row, que é onde está toda a informação do nosso produto. Agora a gente vai vir aqui embaixo, vai criar o nosso const, todo o nosso esqueleto aqui novamente, como todos os que a gente já criou. Vamos passar ele aqui também, para que ele seja acessível, né, no nosso componente. E aí o que eu vou estar recebendo de parâmetro aqui? O meu product. Beleza? Então eu preciso fazer duas coisas ao clicar. Primeiro, product.details, na verdade ponto não, product details, que a gente criou lá em cima, ponto value, vai receber o quê? O nosso product, que é basicamente toda a informação do produto da linha lá que a gente já observou como funciona. E o nosso show dialog details, que é o valor ali que controla a abertura e o fechamento do nosso modal, do nosso dialog, vai receber true. Pronto. Então aqui eu estou primeiro recebendo os detalhes do produto e logo em seguida abrindo o nosso modal. Fechando aqui, vamos analisar o que acontece. Se eu clicar, aparentemente não funcionou. Vamos só confirmar se o nome está certo. Product Details, Show Dialog Details. Vamos observar qual foi o erro que ele deu aqui. Acho que eu já sei. Mas vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu só jogar para cá para baixo para ficar mais fácil da gente ler. Ele disse que IMG URL é undefined. Vamos olhar aqui. O que a gente pode fazer é colocar um VIF e verificar se product.img URL existe. Vamos recarregar. Clicou. Ok, ele continua dando um erro aqui nesse img URL. Eu não estou lembrando se é esse o nome do campo que a gente realmente criou. Deixa só eu confirmar aqui. Se foi img URL, não, está corretinho. Img URL. Olha só, é o product que está errado aqui. Eu digitei errado. Agora sim. Vamos limpar o nosso console. Ok, deixa eu só dar um F5 aqui. Mostrou também. Então, agora a gente já tem o detalhe do nosso produto aqui, ó. Certo? E já tenho meus botões. Só que aqui, ó, eles acabaram ficando os dois verdinhos. Vamos dar uma modificada aqui, em vez de primary aqui, ele pode até ser primary, mas a gente coloca no estilo outlined. No outline, ele fica já com essa carinha aqui. Beleza. Outra coisa que a gente pode estar fazendo é colocar eles alinhados à direita. E isso no QCard Actions aqui, a gente tem o align dele. Right. Agora sim. Certinho. Cliquei. E agora a gente vai fazer o quê? O envio para o WhatsApp do nosso pedido. Eu quero esse tênis aqui, então vou fazer o pedido. Certo? Vamos lá. Como é que a gente faz isso? A gente já criou aqui ó, o nosso handle do WhatsApp. Não tem nada de mistério em fazer isso, é super simples. O que a gente vai precisar? Primeiro, o telefone que a gente vai estar mandando. Então eu vou deixar por enquanto uma constante, mas depois a gente pode criar um cadastro dessa informação para ficar dinâmico. Eu vou ter uma mensagem padrão que a gente vai precisar. Então tipo, olá, fiquei... Na verdade, tudo a gente está fazendo em inglês, né? Mas essa mensagem eu vou colocar em português aqui. Interessado no produto. Então a gente vai deixar essa mensagem padrão. Eu vou colocar aqui um WhatsApp, no caso o meu, para fazer esse teste. No 55 a gente não vai colocar aqui, a gente vai deixar em outro lugar. Deixa eu ver o que mais a gente vai precisar. Fora isso... acho que só. Então vamos lá. Na verdade, esses consts não precisam ficar dentro do método, tá? A gente pode deixar aqui fora, antes de tudo.
ok? É só para a gente ter essas informações em algum lugar, beleza? E agora a gente vai construir o nosso link de pedido. O Quasar tem alguns facilitadores que a gente pode estar utilizando. Então eu vou utilizar um chamado import open. Deixa eu lembrar se é com maiúsculo, não é assim, ó. Open URL, URL é tudo maiúsculo, from Quasar. Esse cara me ajuda a abrir uma URL externa através do JavaScript. Então, a gente vai colocar aqui, ó, um encode URI, apenas URI, assim. Isso é do próprio JavaScript. E aí, eu vou simplesmente copiar a URL para passar para a gente aqui, que a gente vai estar precisando, certo? Que será essa daqui, api.whatsapp.com send. Ok, a partir do send a gente vai adicionar os nossos parâmetros. Então, o primeiro parâmetro é o fone. Esse fone a gente já tem ali em cima. Então, eu simplesmente coloco aqui fone. Porém, antes dele, faltou o igual, tá? Só que antes do nosso fone, a gente coloca o 55, já que a gente vai estar fazendo pedido brasileiro, né? Mas a gente pode tornar isso também dinâmico posteriormente. Coloco o e comercial aqui, o text, mais um igual, e esse text vai ser o quê? Vamos fazer uma interpolação de novo aqui, passando a mensagem que a gente tem já aqui na constante. Então a gente já usou o fone, a gente já usou a mensagem, a gente vai passar também um traço aqui, o produto que a gente vai estar pedindo, que a gente vai pegar a partir da nossa props, que é por isso que a gente passou aqui no setup. Então, eu vou fazer um novo bind com props.product, que é a propriedade que eu vou estar utilizando, product name, certo? Se a gente quiser mais alguma informação, por exemplo, o preço, a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez lá em cima. Utilizar o format currency, passando props.product.price. Feito. Se a gente quiser passar alguma outra informação, basta a gente continuar concatenando aqui no nosso link. Beleza? Já montei o meu link de WhatsApp e agora eu vou utilizar ali o facilitador do Quasar, que a gente já declarou aqui, OpenURL, com o nosso link completo. Pronto, ficou de uma maneira bem simples, certo? Não esquecendo que a gente precisa colocar esse encode URI para que funcione legal. Agora, quando eu clicar aqui em fazer pedido, ele vai pegar todas as informações, fone, mensagem, o nosso produto que está sendo exibido e o preço para fazer o pedido. Vamos lá fazer um teste. Cliquei. Quero esse Nike bonitinho. Clico em fazer pedido. Ele abre o WhatsApp web aqui e coloca, ó, olá, fiquei interessado no produto Nike Air R$ 119,99. Então, já está funcionando o nosso link de pedido ali do WhatsApp de forma super simples. E o mais legal é que esse projeto ele simula muitas aplicações que hoje em dia estão no mercado que fazem a mesma coisa, que são focadas em pedidos de WhatsApp. Vamos dar uma visualizada aqui como ele está no modo mobile. Ok. Deixa eu só dar um F5 aqui para ele atualizar o Max Widget, que a gente vai verificar aqui, ó. Então ele está no tamanho corretinho. Tudo bacana, bem responsível, bem legal mesmo. E se eu apertar em cancelar, fechou. Abrir outro, fechou. Então está perfeito já o funcionamento do nosso pedido, né, de detalhamento e pedido para o WhatsApp. No próximo vídeo, a gente vai estar vendo a possibilidade de personalizar toda a cara do nosso catálogo a partir do ID do nosso usuário. Ou seja, a gente já tem um ID na URL, então eu posso ir buscar uma informação também no Supabase. A gente vai criar uma nova tabela. E a partir dessa informação, que vai ser uma tabela de configuração de brand, com cores, com logotipo, com o nome da empresa. E aí a gente pode estar modificando isso aqui. Em vez de ficar Quasar Stock, vai ser o nome da empresa daquele usuário que criou, né, fez o seu cadastro, ele pode colocar o nome da empresa que ele quiser. A cor, a mesma coisa. Como a gente está utilizando cores padrões, tipo primary, secondary, etc. Então, por exemplo, se eu modificar esse primary para, sei lá, roxo,
aqui vai ficar roxo, afinal eu estou utilizando a cor primária aqui também. Então isso a gente vê na próxima aula, continue acompanhando e a gente se vê em breve.